Nessa parte da aula nós vamos estudar as propriedades dos condutores. Bom, as propriedades dos condutores, eles vêm da definição dos condutores como aqueles materiais que possuem elétrons livres. Então isso leva à primeira consequência importante, que é a propriedade 1, que vai definir os condutores a partir do anulamento do campo elétrico no condutor. Então o campo tem que ser zero no condutor em situação de equilíbrio. Né? Por que isso? Imagina se não fosse. Se não fosse zero, haveria uma força nos elétrons, porque se o E é diferente de zero, a força Q vezes E seria diferente de zero. E como os elétrons são livres, eles poderiam se movimentar sob a ação dessa força, o que ia contrariar a hipótese de equilíbrio. Então, em equilíbrio, a condição de equilíbrio é F igual a zero. Então, os elétrons livres não estão se movimentando. E isso tem que ocorrer por causa do anulamento do campo elétrico. O E é igual a zero. Então, a gente pode imaginar a situação seguinte: se o E não é zero, há um movimento que restaura o equilíbrio. Então, depois de um certo transiente, o campo passa a ser zero. Então, isso é uma propriedade dos condutores em equilíbrio. Aí tem outras consequências. Esse E igual a zero no interior leva a outras consequências. Por exemplo, qualquer excesso de carga fica na superfície externa do condutor. Isso vai ser uma consequência da lei de Gauss. Então, excesso de carga fica na superfície externa. Então, olha o que acontece. Vamos supor que eu tenho um condutor de um formato qualquer. Eu faço uma superfície gaussiana muito próxima dentro do condutor, mas muito próximo da superfície, margeando a superfície aqui. E aí eu vou aplicar a lei de Gauss, que me diz que a integral do campo E escalar n ds nessa superfície gaussiana, que eu chamando de S, tem que ser a carga líquida ali dentro sobre ε0. Acontece, porém, que não importa a simetria, não preciso saber fazer esse produto escalar, porque eu sei da propriedade 1 que o campo é zero aqui dentro. Então, o lado esquerdo é zero. Logo, a carga tem que ser zero dentro dessa superfície. Mas eu posso construir a superfície gaussiana tão próxima à superfície do condutor quando eu quero. E vai valer essa relação sempre. Então, não há excesso de carga no interior do condutor. Logo, o excesso de carga tem que ir para a superfície externa, porque não resta outro lugar para ela se localizar. Então, essa é uma outra propriedade dos condutores. Uma outra ainda é que o campo imediatamente fora do condutor, na superfície, é normal a superfície. Bom, então vamos supor que esse aqui é o contorno do condutor. O que eu estou dizendo é que o campo logo aqui fora, essa é normal, e o campo é paralelo a essa normal. Isso também vem de uma condição de equilíbrio, porque no equilíbrio não há força atuando nos elétrons livres, então os elétrons não estão em movimento. Se eles estivessem em movimento, eles gerariam uma corrente, o que significaria falta de equilíbrio. Então, no equilíbrio, a força tem que ser zero. Então, não pode haver uma componente tangencial do campo, porque se houver uma componente tangencial, essa componente tangencial vai ser responsável por um movimento ao longo da superfície do condutor. Então, eu faço essa figura aqui, olha. Se o F é diferente de zero, né? Vou colocar se o campo diferente de normal não for normal, então a situação é mais ou menos como essa aqui, olha.
ele é enviesado, né? Então ele tem uma componente normal e uma componente ao longo da tangente. Eu vou chamar de E paralelo. Essa componente tangencial. Então eu vou ter um E paralelo diferente de zero. E esse E paralelo diferente de zero ia implicar em movimento, o que ia contrariar a hipótese de equilíbrio. Logo, isso não pode acontecer, então é normal. Vou chamar assim um E perpendicular. Essa é a situação do campo na superfície externa. Bom, outra propriedade importante que a gente pode pensar, vamos supor um condutor num formato qualquer, e o que acontece dentro de uma cavidade, né? Então aqui dentro o E é igual a zero, e dentro da cavidade, né? Isso aqui vai ser uma cavidade no condutor. Aqui fora eu posso ter distribuições de carga, cargas pontuais, o que for. Aqui é um condutor, né? Então esse aqui é um condutor, e isso aqui é uma cavidade oca dentro do condutor. Eu vou aumentar esse desenho um pouquinho aqui para mostrar o que está acontecendo. Então aqui é o condutor, aqui é a cavidade. Então, qual que é o campo dentro da cavidade? Então eu posso desenhar uma curva fechada e calcular a integral do E escalar dl ao longo dela. Vamos tentar fazer essa conta. Essa aqui é a minha curva C. Bom, tem um bom trecho dela ocorre dentro do condutor, que é esse trecho que eu estou remarcando aqui, né? O condutor está aqui. Isso aqui tudo não contribui com nada, porque eu tenho um caminho dentro do condutor no qual é igual a zero. Sobra um trecho dentro da cavidade. Mas veja bem o que acontece aqui. O campo ele não pode mudar de direção abruptamente num lugar vazio, né? Não tem nada, carga nenhuma aqui dentro que se fosse responsável por isso. Então, se houvesse uma linha de força aqui, eu teria que ter uma carga, tipo uma carga positiva aqui, um acúmulo de carga negativa aqui, gerando contribuições para esse E escalar dl, né? Se houvesse campo. Mas acontece que todas essas contribuições iam somar, porque o campo não pode inverter de direção no lugar vazio. Então, E escalar dl ia somar contribuições e no final essa integral seria diferente de zero. Mas como ela é igual a zero, e eu já tenho E igual a zero no condutor, isso implica que o E na cavidade também tem que ser igual a zero. Então esse condutor ele blinda sua cavidade interna das influências externas, né? Esse é o efeito de blindagem, tá? E cai fortemente na hipótese da eletrostática, que o rotacional de E é igual a zero. Isso leva a integral no caminho fechado do E dl ser zero, e como é zero já numa boa parte da integral, o que resta na cavidade também tem que ser zero pelas razões que nós discutimos. Então o campo é zero. Aí agora tem um problema interessante, né? O que acontece quando eu tenho a seguinte situação? Vamos supor que eu tenho um condutor esférico. Então isso aqui é uma esfera de um certo raio, vamos chamar de R. Em qualquer lugar aqui eu desenho uma cavidade em formato qualquer, tem simetria em nenhuma cavidade, e aqui eu ponho uma carga aqui. A pergunta é, qual que é o campo em R maior que R? Uma pergunta que a gente pode responder com base nessa argumentação toda que nós já desenvolvemos. Bom, veja bem, é um condutor, então aqui é E igual a zero. Porém, aqui dentro o campo não vai ser zero não, porque agora eu tenho uma carga aqui, né? E isso vai gerar uma indução de cargas do condutor na superfície dessa cavidade e na superfície da esfera, a fim de garantir o E igual a zero dentro do condutor na situação de equilíbrio, né? Essa é a física do problema. Com ela a gente consegue chegar na resposta de cima. Então olha o que acontece. Independente do formato da cavidade, né, eu vou ter um certo acúmulo de cargas aqui, porque eu tenho que ter esse acúmulo para fazer o E ser zero dentro do condutor, né? Eles vão se rearranjar aqui, né? Vai haver uma indução de cargas para garantir essa condição. Tá bom. Agora, se eu tenho essa indução de cargas aqui, eu vou ter uma outra na superfície externa do condutor,
porque aqui eu tenho uma carga Q, então eu vou ter uma indução de carga menos Q, né? Porque eu sei que é menos Q, porque se eu fizer uma superfície gaussiana passando pelo condutor, eu tenho que ter um E escalar N ds igual a zero, porque o E é igual a zero dentro do condutor. Isso vai fazer a carga líquida dentro daquela superfície ser zero. Então, vai ter uma indução de carga menos Q. Então, menos Q na cavidade, na parede da cavidade. Mas o condutor não tinha carga nele antes, exceto pela que foi colocada na cavidade. Então, isso significa que eu vou ter uma carga mais Q na parede externa da cavidade. E aí a questão é como que essa carga mais Q vai se distribuir nessa parede externa. E a resposta é, ela vai se distribuir uniformemente. Isso porque todo o efeito da cavidade já está blindado pela carga menos Q que foi induzida na superfície dela. Aí eu tenho uma região de E igual a zero e um excesso de carga. Esse excesso de carga ele vai se distribuir uniformemente. Ele não vê mais o formato da cavidade distribuída. Deixa eu colocar isso direito. Parede externa, distribuição uniforme. Então eu tenho uma região com E igual a zero e colocando um excesso de carga na superfície externa. Como é que ela entra ali? Ela entra uniformemente. Então a minha situação para resolver um problema tipo lei de Gauss é esse aqui. Olha, eu tenho um formato qualquer, uma carga menos Q induzida, a carga mais Q na cavidade e uma carga uniformemente distribuída aqui, que vai ser o mais Q. Então, em todo o condutor. Pelo fato de ser uniformemente distribuída, isso é muito importante, eu posso usar a lei de Gauss agora para extrair o campo elétrico dessa integral. Se agora eu faço uma superfície gaussiana esférica pegando a parte de fora. Então, essa aqui vai ser uma superfície de fora, lá, que eu chamo de SF. Isso vai ser um E vezes 4πr2. R minúsculo, R maior que R. Isso tem que ser igual a carga ali dentro, que vai ser então Q sobre ε0. Então o campo vai ser radial. Esse fato de ser radial foi importantíssimo para eu tirar o E da integral. E ele vem do fato desse excesso de carga se distribuir uniformemente. Então gerando uma simetria esférica. Q sobre R2, se é vetor aqui, eu ponho o vetor aqui na direção radial. Então essa é a propriedade importante. Uma outra coisa que a gente pode tirar de condutores é o cálculo da densidade superficial de carga no condutor. Então imagine que isso aqui é um condutor, né? Aqui é igual a zero, porque é um condutor, aqui é o lado de fora, aqui é uma normal à superfície. Então, se eu quero calcular o sigma, eu posso partir da lei de Gauss, pegando uma superfície que passa, que tem uma superfície lateral que vai para zero, porque a altura vai para zero. Então eu tenho uma tampa embaixo, uma tampa em cima. A tampa de baixo não contribui para a integral do fluxo do campo elétrico, porque ela está na região em que é igual a zero. Então, essa integral do fluxo do campo elétrico se reduz à tampa de cima. A superfície lateral vai para zero e a tampa interna está em E igual a zero. Então, isso aqui vai ser aproximado por um E delta S. Mas isso tem que ser igual a carga sobre ε0, que por sua vez é um sigma delta S sobre ε0. Sigma delta S é a carga que está na superfície. Densidade de carga, carga por superfície vezes a área. Bom, o E, por sua vez, pode ser escrito como menos gradiente de V. Então, esse EDS, na verdade, vou escrever como um produto vetorial, um produto escalar, é um gradiente de V com sinal negativo, porque é o E, né? Escalar delta S. É isso aqui. Isso aqui, então, é o sigma delta S ε0. Ora, como eu faço essa conta? Essa conta é feita com menos gradiente escalar n delta S.
Então, juntando esse lado com esse lado, eu tenho uma expressão para o sigma. Sigma é menos gradiente de V escalar n, delta S corta, sobre epsilon zero. Esse gradiente de V projetado no normal chama derivada normal. E eu dou para ele a notação de o epsilon zero está aqui, né? Deixa eu responder para ver se aqui certo. Sigma sobre epsilon zero. Eu chamo esse gradiente de V escalar n de um dv dn, derivada normal. Sempre que vocês olharem isso, vocês entendam que é o gradiente de V projetado no normal. Menos epsilon zero, passando para cá, é igual a sigma. Então essa aqui é uma expressão que me dá a densidade superficial de carga na superfície de um condutor, né? Eu usei E igual a zero para falar que é o condutor, porque dentro do condutor o E é igual a zero. E recapitulando essa passagem aqui, eu peguei esse integrando relacionado com a tampa de cima. O que acontece aqui, né? É um E escalar delta S. Aí eu escrevi dessa forma para projetar na normal, etc. Então essas são as propriedades dos condutores.